em nenhum momento Deus errou na minha criação, né? Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno, se neste caso, né, eu não tive opção de escolha? Porque se eu tiver uma opção de escolha hoje, Camila, a escolha que as pessoas querem que eu faça é o seguinte: elas querem que eu me coloque num lugar de eu não vou me relacionar mais com nenhum homem, eu vou desconstruir a minha identidade e eu vou viver uma vida infeliz. E aí as pessoas falam assim: mas você viveria uma vida infeliz, mas você estaria agradando a Deus. Mas por que então Deus me colocaria numa posição assim, que me faria mal, eu ficaria triste, eu não seria uma pessoa feliz? Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim, e eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus está. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Ele tem a oportunidade de fala agora. Você lembra qual era a pergunta? Lembro. Ele tinha falado sobre santificação, sobre você entregar, renunciar por amor a Cristo. Eu lembro. Vamos lá. Eu escuto muito e diariamente essa palavra sobre você precisa renunciar. E eu me ponho aqui no meu lugar de fala. O pastor César disse, né? Hoje você é adulto e você consegue ter a opção de escolha, né? E não se trata de uma questão de escolha. Eu não vai muito além. Eu não sou um afetivo para eu agradar as minhas paixões carnais. Eu nasci assim. E eu acredito, por ter nascido assim, né? E o que eu hoje sou ensinado, e hoje o que eu sou ministrado, é que em nenhum momento Deus errou na minha criação, né? Por que Deus me permitiria nascer assim, já condenado a ir para o inferno, se neste caso, né, eu não tive opção de escolha? Porque se eu tiver uma opção de escolha hoje, Camila, a escolha que as pessoas querem que eu faça é o seguinte: elas querem que eu me coloque num lugar de eu não vou me relacionar mais com nenhum homem, eu vou desconstruir a minha identidade e eu vou viver uma vida infeliz. E aí as pessoas falam assim: mas você viveria uma vida infeliz, mas você estaria agradando a Deus. Mas por que então Deus me colocaria numa posição assim, que me faria mal, eu ficaria triste, eu não seria uma pessoa feliz, me sentindo preso? E aonde a minha sexualidade ela é algo imoral na visão das pessoas, sendo que eu não tenho hoje, se na opinião das pessoas, o fato de eu ser casado com outro homem, respeitosamente há 10 anos, né, é uma relação monogâmica, eu não tenho... Nós nunca tivemos um episódio de adultério, né? Trabalhamos, estudamos, temos uma vida honesta, pagamos nossos impostos. A minha existência não fere a existência de ninguém, né? Você não me vê em nenhum momento na internet atacando ninguém, muito pelo contrário, né? Lamentavelmente, vimos episódios que muitos homoafetivos são atacados por conta disso. Então, eu posso dizer, e aí ninguém vai poder falar por mim isso, que não se trata de uma questão de escolha, né? Eu não tenho como escolher ser diferente, porque eu sou assim. Agora, se eu vou ser condenado a ir para o inferno ou não, se eu vou ser salvo ou não, e eu escuto muitas pessoas dizerem: não sou eu que estou falando, é a luz da Bíblia que está falando que você vai ser condenado para o inferno. A gente só vai saber disso no juízo final. E eu não tenho como hoje dizer: olha, eu acredito na minha salvação, mas eu não tenho o direito de apontar o dedo para aquele cara e falar: olha, você estava aí
você vai ser condenado, você não vai ser salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão. Deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem, olha, não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar, Felipe, vai ali, se troca, põe um terno, uma gravata. O que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação. Né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Uhum. Eu não vi isso. Pastor César. Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim. E eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus dá. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra, ou homossexual, ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Até acho que pode ser maior para o homossexual. Mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala e respeito,
claramente, porque é aquilo que ele acredita e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto. Ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não... Mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo. Eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu Verdade. nasci assim e acredito que sou assim. Fui criado assim. O senhor trouxe uma questão interessante quando o senhor fala de uma pessoa que tem uma inclinação a ser alcoólatra, né? Uma inclinação a ser, enfim, ter vícios e tudo e tal. Né? E meu pai, ele é usuário de crack há 30, estou com 36, há mais de 40 anos. Recentemente o meu pai teve um problema grave de saúde, na ocasião até compartilhei, né, com vocês. E o meu pai, ele aos 15, 16 anos, ele adentrou essa vida e nunca mais... Das drogas e nunca mais parou. Eu conheço pessoas que têm o vício do álcool, né, que hoje são alcoolistas, e eu não posso, né, e associar que a tendência à droga, ao álcool, ela seja igual ao homoafetivo. Por quê? Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim para ela: fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui. E muitas vezes também a pessoa namorei pessoas. Tem vários. Existem. Eu, Felipe, pastor, eu me converti muito cedo e sempre fui uma criança mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação. A igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né? Diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado, né? Me ouso a dizer aqui que uma fala como essa, graças a Deus que existe uma fala como essa, mas Estão dizendo que o som está cortando, não sei se... É o meu ou é a minha voz que está falando? Não, acho que não, acho que é o som mesmo. Queria que vocês monitorassem aí. Pode continuar. Ainda existe essa fala, mas a igreja hoje ela não está preparada para receber o homoafetivo. Então, assim, não se trata sobre eu ir contra a Deus, né? Eu não escolhi, eu não tive essa questão. Hoje eu tenho a opção de, se eu quiser tomar um copo de cerveja, a cerveja está lá, eu vou tomar, não, porque... Não... Agora, em relação à minha orientação sexual, à minha condição sexual, não transcende uma questão de escolha, né? E aí nós vamos divergir nisso e nós não vamos concordar nisso, e está tudo bem não concordarmos sobre isso, porque aqui não se trata sobre quem convence mais, quem fala mais, quem convence menos, quem está mais certo, quem está mais errado. Estamos aqui, cada um nas suas cadeiras, entendendo aquilo que de fato é verídico para si. Eu não posso dizer que eu escolhi ser gay. Eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira, e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu o que é pecado, e ele falou: Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário, e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado
Ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na Escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso: quem me ama, obedece meus mandamentos. Negue-se a si mesmo e siga, e pegue sua cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim, por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver uma vida infeliz? Segundo ele, por amor a Jesus. Por amor a Jesus. O amor de Jesus me colocaria nessa condição de sofrimento? Então, eu penso, eu vou neste lugar, entende? Então, vamos lá. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. E a palavra testemunhas no texto grego lá, Felipe, é mártir. Significa que o chamado de Jesus para nós é o chamado para o martírio. Os primeiros cristãos tiveram de perder a vida por causa do evangelho. Aliás, não somente os primeiros cristãos, mas até o dia de hoje. Nos últimos números, você tem aí mais de 150 mil cristãos são mortos por sua fé anualmente. Sim. Então, essa sua fala não encontra contexto na história. Porque, tipo assim, mas será que Jesus me chamaria para negar tal? Então, é justamente esse o chamado de Jesus em Mateus 16, o texto que eu li. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, você diz assim, olha, não dá para saber se é ou não, só no juízo. Então, não, dá para saber sim, temos a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem de ser a regra. Aí a questão é se a interpretação sua do que se você considera a Bíblia a palavra de Deus, já era, acabou. Então nós temos uma regra. Aí vamos tratar agora da interpretação da regra. A regra é a palavra. A Bíblia é a palavra, é a regra. A questão é, se a sua interpretação estiver equivocada, então você está no inferno no final. Se a sua interpretação não estiver equivocada, então há espaço na graça para alguém que não quer abrir mão de uma sexualidade que a Bíblia discorda. Teologando nos textos, indo para os textos, qual é o texto que você acha base para isso? Porque todos os textos que nós apresentamos aqui são contrários, né? Qual é o texto que acha? Que você fala assim, esse texto aqui, ó. Pastor César, eu comecei a minha fala aqui trazendo o versículo que está lá escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, né? Isso. Todas as vezes que nós terminamos e encerramos um culto lá na Contemporânea, a gente professa esse versículo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu acredito nessa promessa. Eu acredito nesta graça que me alcança. Eu acredito que eu sou amado por Jesus. Eu acredito que eu sou aceito por Jesus. Eu não posso, em nenhum momento, Pastor César, e respeito, assim, imensamente a fala do Senhor, a opinião que o Senhor tem. Inclusive, me ponho aqui até num lugar de reconhecer a unção que Deus tem na sua vida, né? O Senhor hoje é um profeta, né? É uma pessoa, uma referência dentro do mundo eclesiástico, onde Deus o Senhor seja louvado. Tem ensinado tantas pessoas a levar a palavra de Deus, inclusive constituiu esse lugar para que muitas pessoas sejam salvas, curadas e libertas. E eu fico feliz de poder estar aqui hoje, e acho que talvez já nos acabou, encaminhando, né, para o encerramento, mas eu acredito que a promessa que está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 me alcança. Curiosamente, você já leu a 2 de Pedro 2, 9 e 10? Já.
Porque você está falando na 1 de Pedro. Quando termina o culto, vocês lembram. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas a 2 de Pedro 2, 9 e 10 diz assim, ó. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. São atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infames, tal. Esses, todavia, são brutos, irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticaram, tal. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas, deformidades. Bom, eu falei que era 9 e 10, mas eu estou lendo até o 13. Acho que fica claro aqui, infelizmente nosso tempo é curto, eu quero agradecer. Não quis ser descortês, né, desrespeitoso com você no nível pessoal, embora eu pense completamente diferente, mas o nosso debate é sempre no campo das ideias, Felipe. O senhor sempre foi, desde o primeiro contato, muito cortês, muito gentil, muito e você respeitoso. Também é um rapaz maravilhoso nesse quesito do respeito. Obrigado. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.